Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adri, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu venho falar com vocês a respeito do painel Layers, que é um dos painéis principais dentro do Photoshop e em todos os projetos, em todos os trabalhos a gente precisa entender e manipular esse painel da melhor forma possível. E é isso que eu venho falar para vocês hoje. Eu quero que vocês consigam, depois desse vídeo, compreender praticamente tudo sobre o painel Layers. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, eu vou até tirar o Layers daqui do grupo dele, vou deixar ele aqui fora para a gente poder visualizar melhor. Eu preparei esse documento com essas Layers para que a gente possa estar aprendendo e visualizando algumas coisas aqui desse painel. Por exemplo, o Photoshop ele é dividido em Layers e grupos. Aqui, por exemplo, nós temos a Layer A. Toda vez que eu falo Layer, galera, são as camadas, tá? Então, ó, Layer A, Layer 2, Layer 3. Eu tenho aqui um grupo chamado Maiores. Você percebe que ele é um grupo pelo símbolo da pastinha. Essa setinha que vocês estão vendo ó, ao lado da pasta significa que se eu clicar nela eu abro esse grupo. E dentro do grupo eu tenho outras 3 layers, K, Q e J. Se eu clicar na setinha novamente, eu fecho o grupo. E abaixo deles eu tenho uma camada de preenchimento do tipo Gradient Fill. Primeira coisa, toda vez que você for trabalhar no Photoshop, você tem que entender que cada elemento que você criar na tela deve estar em uma layer independente, se você tiver com o objetivo de editar aquele material de forma separada. Por exemplo, se eu crio um círculo, se eu crio um texto no Photoshop, o ideal é que esses elementos estejam em layers separadas, porque aí eu vou ter toda a possibilidade de editar cada um deles separadamente. Aqui, por exemplo, eu tenho o A, o 2 e o 3 separados. Então, se eu quisesse editar, ó, mover só o A, ou só o 2, ou só o 3, eu posso fazer isso facilmente. Assim como aplicar efeitos em cada um ou fazer qualquer alteração neles, porque eu tenho esses objetos separados no meu material, dentro do meu painel Layers. Mas aí a primeira questão é, como criar uma nova layer então para que eu possa estar criando esses novos elementos? Uma observação que eu já te dou é a seguinte. Para você criar texto e para você criar shapes ou paths, você não precisa criar uma layer nova. Então, fica com isso em mente. Então, vamos lá. Vamos entender como é que a gente cria uma nova layer caso a gente precise inserir um novo documento no nosso material. Muito simples, galera. A gente tem várias formas de fazer isso. Você pode inserir uma nova layer por meio do menu Layer, New Layer. O atalho, ó, Shift Ctrl N de navio. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre os atalhos. Outra forma, acessando o próprio menu do painel Layers, você pode clicar nele e usar a opção New Layer. Ó, atalho aqui também. Então, se eu clicar na opção New Layer aqui, só para vocês verem, ele vai abrir o painel de configuração da layer, onde eu posso colocar um novo nome nela. Por exemplo, eu posso até colocar aqui, ó, nova layer. Vou dar OK. Automaticamente, ó, a minha nova layer foi criada acima da layer que já estava selecionada. Então, galera, essa é uma das formas. Outras formas, eu acredito que são as mais fáceis, e aqui é o que eu prefiro que vocês usem, é a seguinte. Esse botãozinho aqui, ó, é o botão Create a New Layer. Se eu clico nele, vou até selecionar a layer ali em cima. Se eu clicar nele, você percebe que ele vai criando novas layers, ó, Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4. Todas elas vazias. Então essa é uma forma mais simples, mais fácil de você estar criando as suas layers. Só uma curiosidade. Percebe que cada vez que eu clico no botão Create a New Layer, a layer é criada sempre acima da última layer que estava selecionada. Prestaram atenção nisso? Só que tem uma dicasinha aqui que é bem legal. Ó. Se você clicar no botão Create a New Layer segurando o Ctrl, olha só o que é que acontece nas suas layers. A layer é criada abaixo da layer selecionada.
Então vocês viram que a princípio eu fui criando layer 1, layer 2, layer 3 para cima e agora ela estava sendo criada para baixo. Então se você clica no botão sem tecla auxiliar nenhuma, você cria novas layers acima. Se você clica no botão Create a New Layer com o Ctrl pressionado, você clica e cria novas layers para baixo. Outra coisa que você percebeu é que usando o botão Create a New Layer, você não precisa passar pelo painel de configuração, o que agiliza bastante o nosso trabalho. Mas caso você queira utilizar o botão Create a New Layer e configurar pelo painel de configuração da nova layer, basta você segurar a tecla Alt e clicar no botão Create a New Layer. Ele abre o painel New Layer para que você consiga configurar essa layer antes de inserir ela no teu painel. Se eu der o OK, ele cria a nova layer ali para gente. Então, umas dicas aí bem legais que aceleram bastante o nosso trabalho. Como eu falei para vocês, existem alguns atalhos que a gente pode estar utilizando para criar novas layers também. Um deles você já viu, que é o Ctrl Shift N. Ó, se eu clicar aqui, ó, Ctrl Shift N, ele abre o painel New Layer e eu consigo criar uma nova layer. Só que, imagina que você quer utilizar os atalhos, mas você não quer passar pelo painel de configuração para agilizar o teu trabalho. Como é que você pode fazer isso? Em vez de você clicar Ctrl Shift N de navio, você vai segurar o Ctrl, o Shift, o N e o Alt junto. Então, Ctrl Shift Alt N. Você cria novas layers, ó, sem passar pelo painel de configuração. Vou criar mais algumas usando o atalho. Ctrl Shift Alt N. Você vai vendo que eu vou criando novas layers automaticamente por meio do atalho. E isso é bem legal, ajuda bastante no nosso trabalho. Agora percebe que eu fui criando novas layers e acabei criando, ó, um monte de layers que não tem nada aqui. Então vamos ver agora como é que a gente pode fazer para ajustar o nosso painel, para gerenciar as nossas camadas. Algumas coisas que a gente pode fazer, ó. Nós podemos alterar o nome das layers. E essa é uma dica que eu te dou que é essencial. Porque se você trabalha com muitas layers dentro de um documento, e principalmente layers de preenchimento ou layers de ajuste, camadas de ajuste, é sempre legal que você renomeie as layers, porque você pode se perder facilmente dentro de um arquivo que seja mais complexo e tenha mais layers. Como é então que você pode fazer para renomear a tua layer? Muito simples. Basta você dar 2 cliques em cima do nome da layer. Ó, abriu a caixa de edição, você digita o nome que você quiser. Aí, ó. E assim você pode fazer para todas as outras. Ó. 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques. E vai renomeando as tuas layers para organizar o teu painel, para que você tenha um trabalho mais organizado. Outra coisa que você pode fazer, além de criar tuas layers, é deletar as layers que você não quer mais. Por exemplo, eu estou cheio de layers aqui que estão vazias, eu não preciso mais delas. Como é que eu posso fazer então para deletar essas layers? Primeira coisa, ó, você seleciona ela e pode clicar na lata de lixo aqui embaixo. Ó, a layer 3 está selecionada, vou clicar na lata de lixo. Yes para deletar. Deletei a layer 3. Outro método de você fazer isso é mais simples ainda, é só você deletar usando a tecla Delete do teu teclado. E a tecla Backspace, ó, faz a mesma coisa. Backspace, deleta também. Com isso você pode estar deletando várias layers que você não quer mais. Agora pensa no seguinte, imagina que você quer deletar mais de uma layer de uma vez. Muito fácil fazer isso, desde que você saiba fazer seleções dentro do painel Layers. Como é que você faz então a seleção das camadas dentro desse painel? Muito simples. Por exemplo, eu quero deletar a Layer 9, a Layer 8 e a Layer 2. Muito fácil fazer isso. Ó. Cliquei na 9 para selecionar, vou segurar a tecla Ctrl e clicar na 8 e clicar na 2. Selecionei as 3 que eu quero deletar, aí eu simplesmente deleto utilizando a tecla Delete do teclado. Agora imagina que você não quer selecionar layers assim, ó, independente, saltando. Imagina que você quer selecionar o intervalo de layers. Muito simples também, ó. O que você vai fazer? Você vai clicar na primeira layer do intervalo, segurar a tecla Shift e clicar na última layer do intervalo que você quer selecionar.
Segurei a tecla Shift, vou clicar na layer vazia. Ele selecionou todo aquele intervalo. Muito fácil, né, galera? Agora é só deletar. Eu posso usar esses mesmos recursos para aplicar efeitos, para agrupar, desagrupar layers. Esses atalhos facilitam bastante o nosso trabalho. Outra coisa que você pode fazer dentro do painel Layers é alterar a ordem das layers dentro desse painel. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. A minha layer A está sobre a layer 2. Isso significa, galera, que todas as layers que estiverem acima no painel Layer estarão à frente na minha área de trabalho, na minha tela de pintura. O A está por cima do 2, então o A está na frente do 2. Mas se eu quisesse inverter essa ordem, é muito simples. Eu simplesmente clico na minha layer 2 e arrasto para cima da layer A. Ó. Viu que apareceu uma linha azul clarinha? Se eu soltar, alterei a ordem da layer, alterei a ordem na minha área de trabalho. Agora eu posso simplesmente reorganizar as minhas cartas na minha área de trabalho. E eu posso fazer isso para qualquer outra. Eu posso jogar 3 para cima da 2 e organizar, ó, entre a 2 e a As. E por aí você vai organizando. Muito fácil, só clicar, segurar e arrastar para a posição que você deseja. Uma outra coisa que você pode estar fazendo dentro do painel Layers é exibindo ou ocultando uma layer específica. Por exemplo, digamos que eu não quero que a minha layer 3, a minha carta 3 fique visível. O que eu posso fazer? Eu não preciso deletar essa layer. Eu quero simplesmente ocultar ela para eu poder trabalhar na AIS e na 12 de uma forma mais livre. Para fazer isso é muito simples. Eu simplesmente, ó, tá vendo esse olhinho aqui no lado das layers? Eles representam a visibilidade. Se eu tirar, por exemplo, a visibilidade da layer 3 clicando no olhinho dela, automaticamente ela some da minha área de trabalho. Para eu trazer de volta, é só eu clicar no olhinho de volta. E eu posso fazer isso para todas as layers, ó. Até nos grupos. Ou individualmente, ou no grupo como um todo. Bem legal, né, galera? Então essa daí é o controle de visibilidade das tuas layers. Agora vem uma dica, ó. Imagina que, por exemplo, você quer deixar só a layer A visível e quer que todas as outras fiquem ocultas temporariamente. Para você fazer isso, ó, essa dica é uma dica super legal, hein? Para você deixar só essa layer visível e ocultar todas as outras, você vai fazer o seguinte. Em vez de você clicar no olhinho, você vai segurar a tecla Alt e vai clicar no olho da layer que você quer que permaneça visível enquanto as outras são ocultas. Olha só o que vai acontecer. Segurei a tecla Alt, vou clicar no olhinho da layer A. Todas as outras ficaram invisíveis, só a A ficou visível. Seguro, continuo pressionando a tecla Alt e clico novamente. Todas as outras layers voltam a serem visíveis. Essa dica aí é uma dica legal pra caramba, hein, galera? Outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Imagina que você está trabalhando aí nas tuas layers, mudando a ordem, movendo, aumentando, diminuindo, arrastando para outras áreas. E aquelas layers que você já concluiu o trabalho, você pode simplesmente bloquear para você não conseguir mais mover sem querer. Isso te ajuda bastante porque às vezes você acaba selecionando ou arrastando uma coisa que você não quer. Então se você bloquear a layer, você evita de aplicar efeitos, algum filtro ou mexer nela sem querer. Como é que você bloqueia uma layer? Muito simples, ó. Você seleciona a layer que você quer bloquear. Por exemplo, quero bloquear a layer A. Venho no cadeadinho aqui em cima, ó, e simplesmente clico nele e bloqueio essa layer. Agora, ó, se eu tentar mover a layer A mesmo com ela selecionada, eu não consigo mais. E ele vai me dar uma mensagem de erro dizendo que essa layer está travada. Para eu destravar, eu posso clicar no ícone do cadeadinho aqui em cima geral ou clicar no cadeadinho na própria layer e eu desbloqueio ela e agora eu consigo mover novamente. Então fica mais essa dica aí que é super interessante para os nossos trabalhos. Próxima dica, galera, como é que eu duplico uma layer? Isso é interessante para o nosso dia a dia de trabalho porque é um recurso que a gente usa bastante. Pegar um material que já está pronto e simplesmente duplicar ele para conseguir trabalhar com ele em outra área da nossa tela de pintura, do nosso canvas. Imagina, por exemplo, que eu quero duplicar o meu 2. Muito simples de fazer isso. Ó. Você pode selecionar a
acessar o menu do painel Layer e escolher a opção Duplicate Layer. Ele vai pedir para você duplicar por meio do painel. Ó, apareceu 2 copy e agora eu tenho 2 cartas 2. Esse é um comando interessante, mas ele é travadinho, né? Demora até você ir lá no painel, configurar. Segunda forma de você fazer isso é você simplesmente clicando na layer e arrastando para o botão Create a New Layer lá embaixo. Ó. Vou soltar em cima do painel, ele automaticamente duplica minha layer sem eu precisar passar pelo painel de configuração, que já acelera meu trabalho. Agora eu tenho 2 layers. Ó. Vou deletar. Terceira forma de fazer isso é você utilizar o atalho, e essa é a dica que eu te dou para você usar com mais frequência porque agiliza o teu trabalho. Qual é o atalho para você duplicar a layer? Ctrl J de janela. Então, ó, Ctrl J, eu duplico aquela layer. E eu posso fazer isso várias vezes. Ó. Posso Ctrl J, duplico várias vezes aquela layer. Vou deletar todas elas. Então, Ctrl J, esse atalhozinho aí que tanto ajuda a gente nesses momentos de edição de layer. Outra coisa que você pode fazer para duplicar também, são dicas rápidas aí de duplicar um elemento do Photoshop, é o seguinte. Você pode segurar a tecla Alt, clicar na layer e arrastar para a região que você quer que seja feita a copy. Viu que apareceu uma seta dupla lá? Ó? Se eu arrastar para cima do 2, eu copio para cima, se eu arrastar para baixo, eu copio para baixo. E aí, ó, eu tenho a copy aonde eu soltar aquele objeto. Vou deletar. Essa técnica de segurar o Alt, clicar e arrastar, você pode fazer tanto dentro do painel quanto na própria tela. Ó, aqui, por exemplo, o meu 3 está selecionado. Se eu segurar o Alt, você vai perceber que vai aparecer a seta dupla. Eu posso, ó, clicar e arrastar, ó, quantas vezes eu quiser. E eu vou criando várias copies daquele objeto. Automaticamente eles vão aparecendo no meu painel Layer. Isso ajuda demais, tá? Então é mais uma dica aí que eu deixo para vocês para facilitar o fluxo de trabalho de vocês. Outra dica, galera. Imagina que você quer selecionar todas as tuas layers disponíveis dentro do teu painel Layer. Como é que você faz isso? Muito simples. Você vai utilizar o atalho Ctrl Alt A. Ctrl Alt A. Você seleciona automaticamente todas as layers do teu painel. Quer desselecionar todas? Só clicar fora. Ó. Cliquei fora. Ele automaticamente deseleciona todas as layers para mim. Outra coisa que vocês perceberam aqui é que eu estou trabalhando com um grupo chamado Maiores. Como é que eu crio um grupo dentro do Photoshop? Muito simples. Você pode criar, ó, o grupo a partir da pastinha que está aqui embaixo. Essa pastinha significa grupo. Se eu clicar nela, você vai perceber que ele vai criar um grupo 1. E para eu jogar minhas layers para dentro desse grupo é muito simples. É só você clicar na layer e arrastar para dentro do grupo. Ó. Arrastei a layer 3, arrastei a layer 3. Então agora dentro desse grupo eu tenho a layer 3 e a A. Se eu selecionar o grupo e mover, eu movo os dois de uma vez, ó, porque as duas cartas estão dentro do grupo. Se eu quiser tirar de dentro do grupo, seleciono as cartas e jogo para fora novamente. E posso até deletar aquele grupo, da mesma forma que eu deleto uma layer. Outra dica, e agora é o atalho para você agrupar as cartas. Imagina que agora eu quero agrupar a AS e a 2. Selecionei a A, selecionei a 2 e o atalho para você agrupar essas layers é Ctrl G de grupo. Ctrl G, automaticamente eu fiz o meu agrupamento e agora as duas layers estão, ó, agrupadas. Beleza, Adri. E para você desagrupar, como é que você faz? Muito simples também. Se Ctrl G agrupa, Ctrl Shift G desagrupa. Então, ó, acabei de desagrupar usando o atalho Ctrl Shift G. Bem fácil, né, galera? Bem tranquilo. Isso tudo já te permite trabalhar de uma forma muito mais fluida, muito mais organizada dentro do Photoshop. Última dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Percebe que cada um dos meus elementos está numa layer separada. Todos eles, ó. Mas imagina, por exemplo, que eu quisesse pegar a layer 2 e a layer A e fundir, mesclar essas duas layers em uma layer só. Como é que eu posso fazer isso? Simples demais, galera. Você pode vir, ó, no menu Layer e usar o comando Merge Layers.
ou atalho Ctrl E. Ó, se eu seleciono as duas e dou um Ctrl E no teclado, Ctrl E, eu automaticamente mesclo as duas layers numa layer só. Agora eu não tenho mais a possibilidade de editá-las independentes, porque elas realmente viraram uma layer só. Para desfazer, Ctrl Z, e aí eu trago elas de volta. Não tem um comando para desfazer a mesclagem, tá, galera? Eu usei o desfazer, que é o comando de voltar qualquer alteração que você tenha feito dentro do Photoshop. Se você quisesse, por exemplo, mesclar várias dessas layers, você simplesmente selecionaria elas. Ó, selecionei, Ctrl E, eu mesclo todas elas numa layer só. E você percebe agora que todas elas viraram uma layer só. Vou dar o Ctrl Z para desfazer. Então o Ctrl E, ele mescla todas as layers que estão selecionadas. Existe um outro atalho que é bem legal, que vai fazer com que você consiga mesclar apenas as layers visíveis. Por exemplo, eu vou desmarcar a 2 e a A, vou deixar elas invisíveis e vou usar agora o atalho com vocês. Esse atalho está aqui, ó, Layer, Merge Visible, Ctrl Shift E. O que ele vai fazer? Ele vai misturar todas as layers, mas que estiverem visíveis apenas. Ou seja, só essas três. Então, ó, Ctrl Shift E, ele automaticamente pegou todas as três layers que estavam visíveis e mesclou numa layer só. A 2 e a A, como não estavam visíveis, elas continuam independentes aqui, ó. Super legal, bem tranquilo. Vou voltar. E aí eu tenho todas as minhas layers de volta. Beleza, galera? Fácil demais trabalhar com layers dentro do Photoshop, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês consigam colocar em prática. Nos próximos vídeos eu ainda vou aprofundar um pouco mais a questão de layers, mostrando para vocês algumas dicas práticas mesmo de trabalho. E falarei também um pouquinho sobre algumas dicas e alguns truques de configuração e aplicação do painel Layers de uma forma mais avançada, de uma forma mais aprofundada, trabalhando um pouquinho com a questão dos filtros dele, das pesquisas, do modo de visualização do painel, mas isso vai ser um próximo vídeo. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.